Olá, canquetes e canquitos virtuais. Nesse vídeo, vamos ver uma aplicação muito importante do Teorema de Pitágoras. Vamos ver uma fórmula direta para você poder encontrar a altura de um triângulo equilátero em função do lado desse triângulo. De quebra, vamos comentar ainda sobre a fórmula da área de um triângulo equilátero. Como nesse vídeo vamos fazer a demonstração da fórmula por um dos meios que pode ser feito, vamos ter que usar aquilo que eu sei que quem tem dificuldade na matemática não gosta muito, é a utilização das letras. Mas entenda só, a gente não vai constatar a veracidade da fórmula. Nesse vídeo vamos ver a demonstração da fórmula, vamos usar a ferramenta Teorema de Pitágoras. Embora tenha aqui outros caminhos, por exemplo, a gente poderia usar algumas razões trigonométricas, mas não é o foco para essa aula. Bom, temos aqui então o triângulo equilátero. O triângulo equilátero, ele é equiângulo. Traduzindo isso, ele tem todos os lados com a mesma medida e os seus ângulos também vão ser congruentes. Aliás, sabendo que se eu somar os ângulos internos de um triângulo, eu vou obter como resultado 180 graus, então já que são três ângulos de mesma medida, 180 graus por 3 daria 60 graus. Então, se aqui eu fosse anotar as suas medidas dos ângulos internos, então, iremos ter aqui 60 graus, aqui também 60 graus e aqui também 60 graus. Mas eu repito, nessa aula nosso foco é encontrar a fórmula da altura de um triângulo equilátero usando o Teorema de Pitágoras. Bom, cada um dos seus lados eu vou representar pela mesma letra. Eu escolhi a letra L, é uma alusão que eu faço à palavra lado. Pode escolher a sua também, fique à vontade. Bem, esse segmento que ligou o vértice ao lado oposto a esse vértice, de modo que o lado e este segmento formam ângulos de 90 graus, então temos ali a representação da altura de um triângulo equilátero. Só que no caso do triângulo equilátero especificamente, esse segmento, ele além de ser a altura, ele também é bissetriz. Divide o ângulo daquele vértice em dois ângulos de mesma medida. Outra coisa também importante é que, além dele ser a altura e também bissetriz, ele também é mediana, porque ele vai interceptar o lado oposto àquele vértice no ponto médio. Então, se eu disse que essa medida aqui toda ela vale L, então, cada metade dessa vai ser L sobre 2. Então, daqui para cá, a medida é L sobre 2. Daqui para lá, a medida também vai ser L sobre 2, já que esse ponto é ponto médio. Então, só para reforçar, no triângulo equilátero, a altura, bissetriz e mediana estão representadas pelo mesmo segmento. Lembrando que mediana é aquele segmento que tem extremidades no vértice e no ponto médio do lado oposto a esse vértice. Bom, essa altura também dividiu o meu triângulo equilátero em dois triângulos retângulos congruentes. Então, já que eles são congruentes, tanto faz pegar o triângulo da esquerda ou da direita. Por uma questão pedagógica apenas, eu vou trabalhar com o triângulo retângulo da direita. Veja que nesse triângulo retângulo, os seus elementos são hipotenusa, cateto e cateto. A hipotenusa, tu sabes, é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Só que, nesse vídeo, a gente está querendo encontrar a fórmula da altura em função do lado. Então, para mim, vai ser interessante deixar a altura antes da igualdade. Então, ficaria assim, olha só. Enunciando o Teorema de Pitágoras. Cateto ao quadrado, esse cateto, mais esse cateto ao quadrado, é L sobre 2 ao quadrado, igual a hipotenusa ao quadrado. Repetindo aqui o nosso h quadrado, vamos efetuar aqui essa potenciação. Potência de uma fração, os dois elementos da fração ficam elevados ao expoente. Ficou então L quadrado sobre 4, aqui igual a L quadrado. Como eu estou querendo encontrar o valor da altura, então eu vou deixar o h isolado antes da igualdade. Então ficaria assim. H quadrado vai ser igual a L quadrado, está somando, passou para cá, subtraindo o nosso L quadrado sobre 4,
Vou continuar mexendo ainda depois da igualdade, porque o h ao quadrado vai ficar só esperando aqui o resultado. Temos aqui uma subtração de frações. MMC de 1 e 4 é 4, só tem tu, vai tu. 4 por 1 dá 4, vezes L quadrado, ficou então 4L quadrado, menos 4 por 4 dá 1, uma vez L quadrado é o nosso L quadrado. Continuando comigo ainda, H quadrado vai ser igual, vejam só, 4L quadrado menos 1L quadrado é 3L quadrado. Isso aqui sobre 4. Continuando com o tio Cancão, tu vais observar agora que eu vou tirar a raiz quadrada, né? Porque esse 2 que está aqui na potenciação, no expoente, vai passar para cá em forma de radiciação. Então, a altura vai ser igual à raiz quadrada de tudo isso aqui, ó. 3L quadrado sobre 4. Veja que no numerador, eu tenho que a raiz quadrada de L quadrado vale L. 3 não tem raiz quadrada exata. Ficou, então, raiz quadrada de 3. E 4 tem raiz quadrada assim, é 2. Olha só. A fórmula correspondente à altura de um triângulo equilátero é essa aqui, ó. Lado do triângulo vezes raiz de 3 sobre 2. Então, bora imaginar que eu tenha um triângulo equilátero, que tenha, por exemplo, 18 metros de perímetro. Bom, se o triângulo equilátero tem os 3 lados com a mesma medida, e se eu somei todos eles deu igual a 18, porque isso é o perímetro, não é isso? Então, se eu quiser saber apenas um dos 3 lados, é o que eu faço? 18, e vou dividir em 3 partes iguais. 18 por 3 dá 6. Aí, qual seria a sua altura? 6 raiz de 3 sobre 2, porque o L é a medida do lado. Nesse meu suposto exemplo, o meu L seria 6, 6 por 2, 3, a altura seria 3 raiz de 3. Veja que eu nem sequer risquei aqui a lousa, nem precisou. Bom, outra coisa também importante nessa questão é você entender que, já que os 3 lados têm a mesma medida, qualquer um deles eu posso considerar como base. Por que eu estou te falando isso? Porque o nosso próximo exemplo vai mencionar que você tem que encontrar a área do triângulo. E a fórmula para o cálculo da área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. Então, supondo que eu já sei que a base tem a sua medida, se eu souber quem é a altura, aí eu vou poder descobrir aquilo que a questão está me dizendo. Bom, enfim, vamos ver aqui o que tem o nosso exemplo. Calcule a área de um triângulo equilátero de lado 10 centímetros. Então, quer dizer que eu já posso considerar que a medida da base do meu triângulo é 10. Se eu quero encontrar a área, aí tu lembrou o quê? Que a área de um triângulo equilátero, aliás, que a área de um triângulo qualquer, se eu souber quem é a base e a altura, vai ser o quê? Base vezes a altura sobre 2. Então, eu sei quem é a base, eu posso fazer o quê? Encontrar a altura. A altura de um triângulo equilátero é a medida do lado, raiz quadrada de 3 sobre 2. Está fresquinho na sua mente isso aqui ainda. Vamos lá, então. A altura vai ser igual. No lugar do L vai aparecer 10. Ficou o quê? 10 raiz de 3 sobre 2. 10 por 2 dá 5. A altura é 5 raiz de 3. Isso aqui em centímetros. Você encontrou a altura porque tu já tinhas o valor da base. Já que eu te falei que no caso do triângulo equilátero, qualquer lado tu poderás considerar como sendo a base. E então, já que eu tenho que encontrar a área, se eu tenho a base e eu tenho a altura, eu vou poder usar a fórmula mais tradicional para encontrar a área do meu triângulo. Vamos lá, então. A área de um triângulo, a fórmula tradicional qual é? É base, no caso aqui é 10, vezes a altura, no caso quem é? 5 raiz de 3. Isso aqui sobre 2. Então, a área do meu triângulo vai ser, pense comigo rapidinho, 10 vezes 5, 50. Se eu pegar o 50 e dividir por 2, dá 25. Então, a área é igual a quanto? 25 raiz de 3. O quê? Centímetros quadrados. Bom, e as boas notícias não param de chegar. Você que tem a habilidade em memorizar fórmulas, tu vais agora conhecer uma outra fórmula. Olha só. A área do triângulo equilátero tu poderás encontrar desse modo aqui, ó, medida do lado ao quadrado
raiz quadrada de 3 sobre 4. E não deixe de ser uma consequência do Teorema de Pitágoras. Que eu iria fazer o que com você? Pegar a base, que é L, multiplicar pela altura, que é L raiz de 3 sobre 2, e isso dividir por 2. Eu chegaria a isso aqui, ó. Veja só agora que interessante, nesse meu exemplo, quanto é que vale a medida do lado desse meu triângulo equilátero? Vale 10 centímetros. Então, vamos no lugar do L botar o 10. Ficaria 10 ao quadrado, raiz quadrada de 3, isso aqui sobre 4. Ora, 10 ao quadrado é igual a 100. Vamos ter o quê? 100 raiz quadrada de 3 sobre 4. Eu posso dividir 100 por 4, dá 25. Vamos ter então que a área desse meu triângulo vai ser 25 raiz de 3 em centímetros quadrados. Vejam vocês que eu cheguei ao mesmo resultado. Agora, já pensou se a questão estivesse querendo encontrar a altura? Vamos imaginar que a questão não. Eu não quisesse treinar com você a aplicação da fórmula da altura. Se a questão pedisse tão somente a área, tu irias gastar somente esse espaço aqui, ó. É porque eu fiz questão de mostrar para você a aplicação da obtenção da altura de um triângulo equilátero. Mas se a questão pedisse somente a área, tu poderias ir direto na ferida, na pereba, na curuba. Então, mas vamos imaginar que chegou o dia da prova e eu não memorizei essa fórmula. Vou perder a questão por isso? Não, não vai. Inclusive, vai aparecer na sua tela agora um link para um vídeo onde tu vais ter exatamente esse SOS. O que fazer se esquecer a fórmula da altura de um triângulo equilátero, a fórmula da área de um triângulo equilátero? O que fazer? Então, clica no link que apareceu agora há pouco, para que você possa ser para lá direcionado e lá você ter o seu plano B. Porque vai que você esquecer a fórmula, vai perder a questão? Claro que não. Eu aguardo você no próximo vídeo, bons estudos e até a próxima.